Ana Moser, medalhista olímpica, ex-atleta de vôlei, empreendedora social, há 20 anos preside o Instituto Esporte e Educação. É uma honra te receber aqui no Roteirice para falar sobre esporte, claro, mas muitas outras coisas. A primeira delas é, claro, a notícia do dia hoje, 14 de novembro de 2022, que é a sua entrada na equipe de transição na área de esportes. O Geraldo Alckmin publicou no Twitter aí uma série de postagens com o nome de várias pessoas em várias áreas, o seu nome está lá, e aí a pergunta obrigatória que eu acho também não pode estar desconectada e nem tem como ser respondida sem uma análise do que aconteceu nos últimos 4 anos. Então, a pergunta é, Ana, o que aconteceu com o esporte brasileiro nesses últimos 4 anos e o que vocês pretendem fazer para desfazer esse estrago? Aí você pode comentar um pouquinho também quem mais que faz parte desse grupo, vocês já se reuniram, quais são as próximas etapas e bem-vinda ao Roteirices. Não, obrigada, é um prazer estar aqui falando contigo, e eu acho que assim, a confiança um pouco de estar falando a fundo e um tempo de estar falando, né, esse formato de poder falar com cuidado sobre as coisas, né, sem edições e tal, isso é importante, né, por isso a confiança aí, Carlos. Mas enfim, eu parei de jogar faz 23 anos, né, é isso? 2000, é isso aí, 23 anos. E de lá para cá, né, eu tenho, né, construí uma história de participação ativa, né? Eu digo que eu sou sociedade civil organizada, né? Então, eu antes de parar de jogar, comecei a me envolver em projeto de esporte para todos, né? Que sempre me incomodou muito essa coisa de que não é para todos o esporte no país, que, enfim, o que eu tive de oportunidade poucas pessoas têm, e que, enfim, isso não estava certo, né? Isso sempre me incomodou quando eu jogava. E eu fui fazendo, né, coisas ligadas a isso, né? Eu fui vivendo, né, fazendo coisas para ganhar dinheiro, né? Enfim, mexer com a minha imagem e tal, depois que eu, né, parei de jogar, mas sempre tive essa frente. E eu participei voluntariamente de muitas discussões. A primeira foi em 2000 mesmo. Em 2000, a gente voltou da Olimpíada de Sydney sem nenhuma medalha de ouro. Nós ganhamos algumas pratas. O vôlei de praia ganhou prata, Robert Scheid ganhou prata, o Balubê de Rouet, né, com o Rodrigo Pessoa refugou, o Torben Grell não ganhou medalha de ouro, enfim. E aí se deu uma celeuma, né, o que está acontecendo no esporte do país, e na época se criou para responder isso né, as câmaras setoriais do esporte, né, lá em Brasília, o Ministério era Turismo e Esporte na época. E aí, como eu estava assim, como eu falava sobre esporte para todos, escrevia na época, escrevia artigo para jornal e tal, escrevia na internet, era o que eu estava fazendo, né, depois que eu tinha parado de jogar. Aí me chamaram e a partir daí eu fui me envolvendo nessas, né, voluntariamente, né, nessas discussões. Paralelo a isso, quer dizer, isso foi paralelo à atuação com o Instituto de Esporte e Educação, que começou em 2001. Né? Então, eu sempre vi o esporte, mesmo quando eu jogava, né? Essa parte, para mim, né, do esporte profissional, sempre foi muito claro que era uma passagem, né? Era uma fase que ia acabar, né? A minha relação com o esporte era muito além disso, né? E continuou depois. Então, eu fui, né, fazendo na prática isso, né, as estratégias de esporte para todos, né? A gente, né, objetivamente, a gente faz no Instituto de Esporte e Educação projetos de núcleos esportivos, são as escolinhas de esporte em periferia. Então, o pessoal que tem classe média e média alta e rico tem escolinha de esporte nos clubes, né, nas escolas, eventualmente, e classe baixa não tem, né? Então, a gente tem aí 30% da população ativa, o resto é sedentário, né? Essa é a média nacional. Nós somos péssimos indicadores de atividade física. E nas escolas públicas, então, isso é pior, né? Então, a gente faz projetos, tivemos já 50 núcleos, a gente tem 20 e poucos núcleos, a gente tem em torno de 5 mil alunos, que em espaços, em 20 e tantos espaços diferentes, não, mais do que isso, são 30, 40 espaços diferentes, onde tem esporte para criança. Então, ali são professores que são
treinados e coordenados a partir de uma metodologia de esporte educacional. Então, a gente faz o esporte para todos, para crianças de 3 a 5 anos, para crianças do ensino Fundamental 1, Fundamental 2, para jovens, para adultos. Como é esse esporte para cada um dessas, né, fases, né, da vida. Então, a gente desenvolve essa metodologia e forma professores de outros municípios. Então, a gente faz parcerias com municípios do Brasil inteiro, a gente já atendeu mais 1.100 municípios, isso dá 20% dos municípios brasileiros, nesses 22 anos, impactando, assim, milhões mesmo de crianças e jovens, alunos de escolas públicas. Então, na prática, assim, a gente conhece o Brasil inteiro, nós somos aí, temos, o Instituto de Esporte e Educação tem 200 funcionários, 95% são professores de educação física e uma estrutura administrativa super enxuta, como é de tudo que é ONG, e muito focada na ação, né, e menos estrutura, né, quer dizer, sempre essa é como as ONGs funcionam normalmente, né, enfim, e a gente tem feito isso durante esses anos todos, e paralelo a isso, né, eu participei das 3 conferências nacionais, eu não lembro os anos, mas foi durante o governo Lula, né, as 2 gestões, foram 3 conferências, aí tinha etapa municipal, estadual e nacional, enfim, participava disso, e de outros tantos encontros, fui do Conselho Nacional de Esporte durante pelo menos 4 anos, e mais comissão de atletas, e a gente criou, enfim, eu ao mesmo tempo, a minha geração, né, ao mesmo tempo que eu abri a minha ONG, né, o Raí também, a Paula, a família Grael, Flávio Canto, outros talvez menos conhecidos, mas assim, existe, né, esse movimento de atletas envolvidos com esporte para todos, né? Porque sabem qual é a sua origem, né? Na verdade, todos nós fomos crianças que tivemos acesso e que esse é o primeiro passo, né? Então, e esses atletas a gente se juntou há uns 15 anos atrás numa associação chamada Atletas pelo Brasil. E aí nós somos tudo pessoas físicas, voluntariamente, a gente tem uma estrutura de uma secretaria executiva, mas todos nós, voluntariamente, a gente empresta nossa voz para causas do esporte. Então, a gente já teve sucesso aí em aprovar lei, né? Tem uma lei que é um mau marco nosso, é a lei a 18A, que ela estabelece, né? Foi um movimento totalmente nosso, da Atletas pelo Brasil, junto ao Legislativo e ao governo, enfim, né? As lideranças, quem pode fazer isso. E a 18A, ela estabeleceu limite no mandato dos dirigentes esportivos. Antes eram 20, 30 anos de gestão, não tinha limite. Agora são 2 mandatos de 4 anos. Transparência total nos contratos, então toda a prestação de contas e tudo isso é estabelecido na lei. E a participação dos atletas na gestão e nas instâncias decisórias. Com isso, né, muitas dessas oligarquias, dessas monarquias, né, que tem nas confederações acabaram, e a participação dos atletas nas comissões de atletas e tudo isso, né, aconteceu. Então, enfim, esse é o contexto, né, nesses anos todos aí. Nos últimos 4 anos, a gente teve uma luta contra o desmonte. Assim, constantemente atento e lutando para que não se desmontasse as estruturas. Um Bolsa Atleta, a lei do incentivo ao esporte, que correu risco aí durante esses anos todos, até esse ano, que também, mais uma vez, a lei ia acabar, o governo não queria que continuasse, e Atletas pelo Brasil fez esse movimento, fomos durante alguns meses, né, fazendo essa construção em Brasília, a gente conseguiu aprovar a renovação da lei de incentivo ao esporte, e, enfim, esse é um outro exemplo, né? Então, a gente, nesses 4 anos, em termos de política, que, enfim, eu acho que a gente não vai ter tempo de falar profundamente sobre política, porque eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente fazer, mas é uma discussão que deve ser profunda, né, e longa, mas a gente teve um caminho que começou, e para mim até assim, os Jogos Olímpicos, os grandes eventos, não foram importantes, mas mais importante do que isso foi abrir, enfim, né, para programas de esporte para todos, para
construção de equipamentos nas cidades, o Ministério do Esporte, né, o que refletiu nos estados e municípios com secretarias estaduais e municipais de esporte. Então, começar a ganhar, e falta, né, muita coisa aí nessa política que encaminhou nesses anos, né? O que a gente tem no Brasil são políticas de esporte competitivo, esporte de elite. De alto rendimento. Exatamente. A gente tem alto rendimento, exatamente. A gente tem esse sistema construído. Que sistema que é esse? Clubes, federações, confederações, COB e o paralelo, né, do Paralímpico. Isso é estruturado, tem recurso, aí tem a Confederação Brasileira de Clubes, tem Comitê Brasileiro de Esportes Universitários e de Esporte Escolar. Este é o ecossistema do esporte competitivo que tem recurso, sempre teve. Né? Menos, mais, mas sempre teve ali visível e estruturado. E aí, nós aqui no Brasil, como a gente não tem a cultura de esporte para todos, né? É pouca gente que pratica, então quando a gente fala de esporte, a gente pensa no esporte do Globo Esporte, do esporte espetacular. Entendeu? A gente pensa no Campeonato Brasileiro, a gente pensa na Olimpíada. Isso, né, estrito senso, assim, né, no que é a cultura geral. E para isso a gente tem políticas como a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta é para competição, é para quem compete, tem desde estudantil, universitário e nível regional, nível nacional, nível internacional, nível olímpico, né? Tem alguns níveis. Eu não sei exatamente tudo aí, porque não é minha área mais de interesse, né? Mas tem tudo isso e aí financiou durante esses anos todos, pré-Olimpíada do Rio, mas também já, isso é anterior à Olimpíada do Rio, tem dado a condição de treinamento para atletas dos vários níveis que não tenham patrocínio, né? Tem também bastante gente que tem patrocínio que também acaba recebendo as duas coisas, mas financiou vários esportes, enfim. Esta é uma política. A gente tem muito pouca política na outra área, né? Se a gente pensa que no esporte competitivo a gente tem, sei lá, vamos lá, boa vontade, a gente tem 5% da nossa população envolvida. Tem menos que isso, tá? Eu diria 3%. Mas tem todos os outros 95%. E faltam as políticas para isso, né? Então, não é uma Bolsa Atleta, é um programa de educação integral com o esporte, né? Para que as crianças tenham... Algo que não houve. Não, houve em parte, houve um pedaço disso num segundo tempo, que era um programa do esporte, né, do Ministério do Esporte, que fazia convênio com o Brasil inteiro, chegou a ter R$1 bilhão investidos num tempo, atingindo, sei lá, 2 milhões de alunos e tal, mas a gente tem 45 milhões de alunos nas escolas públicas, então pegou uma parte também. E a gente tem, pela educação, o Mais Educação, que era esse programa de contraturno, que de várias disciplinas, várias áreas, né, de atividade, inclusive esporte. E aí tinha uma meta de ampliação e tal, sei lá, chegou a alguns dezenas de milhares de escolas do Brasil. Mas nada que chegue a todos, a gente está longe disso ainda, né? E aí tem algumas legislações que estão rodando que levam para isso, que é o Sistema Nacional, que a gente não tem de esporte, que a gente não tem, para dizer o que é da União, o que é do Estado, o que é do município, como se financia, como se inclui esses 95% que estão fora, né? E a gente tem o Plano Nacional de Esporte, que também não temos, que é o sistema em movimento, né? É a implementação do sistema, né? Então, metas para 5 anos, 10 anos, né? Então, assim, esse é o panorama que a gente vai encontrar, né? Falando da transição, né? Enfim, e eu acho que tudo é um tempo que as coisas estão. E se a gente passou 4 anos, aí também eu falo um pouco pessoalmente, muito pessoalmente, né? A gente passou 4 anos só lutando para sobreviver. E em termos, né, de avanço, em termos de desenvolvimento, né, que eu falo. E agora, né, abre, né, uma outra perspectiva, né, a gente sonha, né? Então a gente sonha num mundo ideal, né? E aí, nossa, tem bastante coisa na cabeça aqui do que seria um mundo ideal, e espero que a gente possa
contribuir nessa transição para agregar essa discussão, né, e que possa ter, assim, munir o próximo governo, né, de inputs, né, de propostas, né. E o Eu que acho está que previsto aí, as próximas etapas? Você já se não reuniu com sei ainda. integrantes do governo, vai vir para Brasília, vai ficar um tempo aqui, vai trabalhar de fora? O que está planejado? Eu tive o telefonema semana passada do Edinho Silva e hoje teve dois telefonemas, um para conversar sobre, o outro para pegar o meu CPF e, e aí né, hoje o anúncio. Então, pela conversa, assim, eu acho que deve conversar semana, mas ainda não marcamos, não marcaram nada. Eu acho que esse Então, feriado deu uma atrapalhada aí, né? eu coloquei na tela aqui, para quem está só no podcast, eu vou só ler aqui, é uma sequência de tweets do Geraldo Alckmin, vice-presidente e o coordenador da transição, em que ele anuncia aqui alguns nomes para a área de esporte. Está lá na Moser, ex-atleta de voleibol e medalhista olímpica brasileira, Edinho Silva, prefeito de Araraquara, ex-ministro-chefe da comunicação, Isabel Salgado, conquistou o ouro no Mundial de 94 em Miami, José Luiz Ferrarese, ex-vereador por São Bernardo do Campo, gestor de esporte, Marta Sobral, jogadora de basquete, medalha de ouro no Pan-Americano de Havana, Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico e bicampeão paralímpico, Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo, Raí, jogador campeão brasileiro e pan-americano, Verônica Hipólito, atleta paralímpica e prata nos Jogos Paralímpicos de Verão 2016 no Rio de Janeiro. Isso aqui a gente pode dizer que é o núcleo duro o grupo que vai aí sentar para traçar as sugestões que eventualmente poderão ser acolhidas pelo governo, é isso? E tem muita, assim, eu creio que se vai precisar de muito mais ajuda, né? Tem muita Claro. gente técnica, muita gente nas universidades, gente que participou dos outros governos, gente que participou da construção de tudo que a gente tem de base para as políticas, né, que estão para sair no Congresso, né, esse Sistema Nacional, o Plano Nacional que eu falei, e que participou das conferências, enfim, então acho que tem gente, acho que nós estamos ali com essa responsabilidade, né? Eu gostei que tem várias mulheres, né? Várias mulheres. É, Isso aí é sempre muito bom, né? E agora me diz uma coisa, enfim, você começou a me seguir no Twitter, né? Eu fiquei, lógico, muito honrado ali, né? Aí a gente começou a comentar, a trocar algumas mensagens e tal. E aí tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para você comentar, que aí a gente vai dar uma... Enfim, a transição está aí, vocês vão começar a trabalhar para a gente reconstruir o que foi desmontado e destruído ao longo desses 4 anos, né? Mas aí tem esse vídeo aqui que você colocou no Twitter no dia 30 de outubro, o título dele é Vamos Reconstruir esse Brasil. Então vou o colocar subtítulo aqui... é Que Alívio. Viramos um alívio grande vestir de novo essas cores, vestir de novo essas cores do Brasil. Olha só, fazendo festa, graças a Deus. Função da esquerda agora é reconstruir esse Brasil. A partir de amanhã, juntar todos em torno de um projeto de reconstrução nacional. Vamos voltar a ser felizes. Esse país é grande, é muito, muito poderoso. E esse povo é muito bom. Vamos, Brasil, todos juntos. Muito bem. Então deixa eu só colocar aqui o microfone. Foi uma das que tem sofrido esses anos de perdemos nossa bandeira, né? Perdemos nossa camisa. Pois é, porque aí eu vou colocar aqui também uma outra imagem, que é um tweet que você colocou, que é este daqui também, que aí você comenta junto com... Cadê? O vídeo. Que é isso aqui. Gente, muito bom estar de volta. Foram quase 4 anos de silêncio, alvo do gabinete do ódio nos primeiros minutos dessa... né, bosta de regime. Uma hora eu conto como foi, agora só quero comemorar. Isso aqui foi do dia 10 de novembro, agora desse mês, né? 10 dias depois do resultado das eleições. Então, o que aconteceu
que você escreveu esse tweet aqui, né? Você já menciona aqui que foi alvo do gabinete do ódio. O que você passou ao longo desses últimos 4 anos? E aí dá uma amarradinha com esse vídeo que você comentou ali. Vamos resgatar os símbolos nacionais. Você começa a falar e estouram uns fogos ali, né? Você fica até um pouquinho emocionado ali, porque até parece que foi combinado e É, ficou muito bem ali. Mas o que você poderia comentar sobre esse tweet aqui? Foi meio um desabafo, né? Está aqui foi. com 77.600 curtidas no momento que eu fiz o print, né? Então, me dá uma geral aí, o que aconteceu? Em poucos dias eu ganhei 20, eu tenho, né, eu estava com 71 mil, eu ganhei 25 mil seguidores. Foi mesmo um retorno, assim. Eu passei esse tempo fora, assim, falando muito pouco, me colocando muito pouco, porque eu tinha medo. E isso não é infundado, né? Isso começou, bom, começou esse processo, né, de loucura que a gente vive. E eu fui me dando conta, pela primeira vez eu me dei conta, foi em 2016, quando morreu o Fidel Castro, e eu fui, né, todo mundo me conhece né, pelas brigas com Cuba. Então é muito claro, né, a figura, né, a importância da seleção cubana na minha carreira de atleta, né? E aí eu falei, eu fiz um tweet falando isso, né, que eu tinha Falando isso aqui, o pensei, tweet está aqui na é, tela, para quem não está vendo, eu vou ler, é um tweet seu isso. do dia, às 10h07 da manhã, do dia 26 de novembro de 2016. Você escreve: parte do que sou devo ao voleibol cubano, fruto de uma revolução iniciada por Fidel, que elevou o potencial do povo cubano também no esporte, a ciência, educação e medicina também. Isso aqui, novembro de 2016, já tinha havido o golpe contra Dilma, né? Ela já Isso. estava fora. O que esse tweet desencadeou? Bom, aí que eu descobri, os haters me descobriram, ou eu descobri que eles existiam, né? E é muito robô, né? E, quer dizer, na época tinha muito robô, mas foi assim. Ali eu me dei conta, né? Que o que estava acontecendo, né? A gente acompanhou meio atônito, né? Desde 2013. Eu lembro 2013, cara. Eu vi aquilo lá. Vamos para a rua. Eu disse, puta, eu tô na rua desde mais de 15 anos. Eu tô na rua. E aquilo me incomodava, e aquilo, enfim, mas a gente foi indo e o impeachment, né, como aconteceu, assim, inacreditável como aconteceu. E eu participei muito, muito, muito disso. E aí, de repente, nesse momento, eu fui vendo que não existia mais debate. Aí eu comecei a ver a direita Steve Bannon, né, a estratégia de tomada de conta das redes sociais e de achaque, né? Mas aí, enfim, foi indo e eu fui acompanhando. E eu fui acompanhando muito pela figura da Ana Paula, porque da Ana Paula do vôlei, da Jovem Pan, enfim, que hoje, enfim, hoje ela né, ela tem, sei lá, acho que tem mais de 2 milhões de seguidores, talvez tenha perto de 3 milhões, juntando todas as redes. Mas ela começou lá atrás, não faz essa foto não. Isso aqui é um momento importante, Mas é né? claro que é. Não, é um momento importante, porque Né? assim, uma coisa foi o esporte, entendeu? Era uma puta craque de bola. Jogava pra caramba. Jogamos juntas em clube, jogamos juntas na seleção. Tá tudo certo. Mas começou, enfim, começou a. Mas vocês sempre se relacionaram bem enquanto Não, mas é atletas, porque a gente colegas de jogava. seleção. Não, mas sim, eu jogava na quadra. Ali, o que a gente aprendeu muito é que nós tínhamos que ser ótimas companheiras na quadra. A gente não precisava ser amiga fora. Eu tinha 2 amigas na seleção, né? E que estão até hoje aí. Mas com o restante, né? A gente me dava né, bem e muito bem dentro da quadra, que era o que importava, né? Colegas de trabalho. Exato, total. Isso foi um aprendizado. Isso foi uma um aprendizado daquela geração, né? A gente até é uma das razões do sucesso daquela geração ter conseguido se administrar, porque muito diferentes, muito fortes todas, né? Uma geração de mulheres muito fortes e que tinham que jogar juntas e bem.
né? E aí havia uma admiração uma pela outra, né? Por conta da quadra, né? E aí isso, enfim, nos fez ir adiante. Mas fora da quadra, cada um seguia o seu rumo, não tinha, né, não tinha relação. Mas a gente ficava, né? Ficava atenta, né? O que estava fazendo depois? Eu lembro que tinha cruzado com ela, fazendo, não cruzava nunca, porque ela continuou. Eu fui para totalmente fora, né? Eu quase não cruzava com ninguém depois que eu parei de jogar, porque eu saí do meio do voleibol competitivo, né? Aí você fica, né, curioso e tal, e o que está acontecendo? E aí estava, né, no vôlei de praia, e aí de repente foi aparecendo com o Aécio Neves, né? E aí foi aparecendo em site de saúde. Tem um site de saúde aí que quando você vê alguns caras da direita, todos eles passaram ali por aquele site. Dicas de saúde, blog, não lembro o nome, um dia eu passo depois. E começava a interagir com assuntos de futebol americano, aí futebol brasileiro, aí interagia com jornalista, todas as estratégias para ir ganhando engajamento, relevância, né? Para ir construindo uma base para se colocar na rede, né? Uma base de conteúdo e de seguidores, né? E aí foi indo, enfim. E aí eu fui acompanhando isso. E eu consegui entender, muitas vezes, qual era o ritmo da narrativa. Porque ela era uma das... Passou de fase, né? Ela foi passando de fase, e aí foi, né, ganhando aí relevância, e ela foi dando a narrativa, né? Então, eu ia acompanhando para ver o tempo, às vezes demorava algumas horas, né, para quando era uma coisa mais complicada, alguns minutos quando era uma coisa mais... Então aparecia alguma notícia e aí tinha a versão da direita que todo mundo acompanhava, ela era uma das que dava essa orientação. E eu fui entendendo isso, né? E acompanhando, eu gosto, né, de saber como é que funciona o inimigo. Enfim, assim como ela, tem outros influenciadores, né, de direita que foram ganhando, né? O Fius é um deles, enfim, tem outros. E aí, enfim, aconteceu a eleição do Bolsonaro, né? Eu acho que foi aí que foi o ponto, né? Porque até aí, enfim, eu estava no debate, né? E aí virou o ano, e aí começou a ação do que depois se descobriu ser o gabinete do ódio, né? Que tinha alguns perfis que iam soltando furos, né? Isso aqui seria parte dessa estratégia? Tem os isentões, né, que eu te passei, mas antes dos isentões era o pessoal que talvez que esteja ouvindo aí, que lembre, né, dessa época, o Pavão Misterioso, acho que era Pavão Misterioso. Sim, Pavão Misterioso. Surgiu o Eduardo Bolsonaro, inclusive, dava muito destaque a ele. Sim, que provavelmente era o Carlos Bolsonaro, né? Quer dizer, é o que dizem, né? E esses isentões não é essa aí, né? Esse aí não, desculpa, eu botei errado aqui. Era tecnologia é ótima quando funciona, né? quando o operador sabe usar. Mas enfim, foi daí esses perfis, né? E aí Tá aqui, esses isentões que é a continuação, né? Aqui, aí para quem não está vendo, assim, é o perfil isentões, a foto é o Alckmin com o chapéu de nordestino. É de Aliás, 7 de 2019 isso aí. 7 de janeiro de 2019. Aí diz aqui, aliás, para quem tiver interesse nesse link abaixo, tem um PDF com a relação completa dos aportes financeiros via Lei de Incentivo ao Esporte de 2007 a 2017, com todos os doadores proponentes dos projetos e valores. Isso aqui é um print, então... Eu fiz esse print para mostrar que ela retweetou. Então ela está retweetando esse print. Tá aqui em cima, Ana Paula retweetou. Mas esse tweet é o último, né, de um fio que ele começa, né, falando que, né... Tem aqui um outro, ontem comentaram sobre os contratos esse é o primeiro do fio, né? E aquele lá era o último que ela retweetou, só para dizer que ela estava retweetando
Entendi. né? Ontem, tá aqui, diz, ontem comentaram sobre os contratos de ONGs na área de esportes com o governo e eu decidi olhar uma delas, o Instituto Esporte e Educação, que pertence à jogadora de vôlei Ana Moser, aí segue o fio. Aí tem aqui, bom, para começar, no portal da Transparência você encontra 2 contratos do ONG com a Petrobras, uma no valor de 12.780.000 e outra no valor de 1.383.000, total 14.164.650 e 54 centavos. Aí tem 2 links do portal da Transparência aqui, você mandou o print. Grande furo, né? O tiro pegou do Do portal da portal da Transparência. Transparência, né? Que eles Contrato com a acabaram, Petrobras, né? que é Que totalmente eles público. acabaram, né? O governo acabou com o portal da Provavelmente. Transparência, com a lei de acesso à informação. Aí ele segue aqui com uma outra E aí ele sequência vai aqui para a com lei de print. incentivo, né? Que aí ele levanta os Exatamente. valores da lei de incentivo. Aí ele fala que era a ONG dos 70 milhões de reais, né? E é mesmo, enfim, a gente tem essa. Aí tem aqui o tweet da Ana Paula, do vôlei, dizendo: perfil isentões mostrando excelente jornalismo investigativo. Falta agora a grande imprensa começar a questionar os valores que estão sendo levantados de todos os envolvidos com milhões dos cofres públicos durante anos. Esse aqui E aí ela foi é o fazendo, mesmo. isso aí segue, mesmo 7 de janeiro. Né, teve em algumas, assim, algumas ondas, né, nesse começo de 2019, para. E aí ela, na verdade, colocou um print aqui de uma postagem do José Roberto Guzzo, que já foi colunista lá e participava sempre de coisas da Jovem Pan, e hoje ele é da revista Oeste, junto com aquele pessoal que foi demitido da Jovem Pan recentemente, né? E, enfim, atacando várias coisas. E aí, aqui, Ana Paula, 21 de dezembro, eu não lembro de que ano Eu é também isso não lembro aqui. onde, mas ou é 18 ou é 19, entendeu? Porque foram algumas ondas, entendeu? Em alguns Aqui é um momentos print. ela faz isso, ela voltava na época, né? Aí o interessante de destacar aqui que a Ana Paula Henkel, que é a Ana Paula do vôlei, ela fez um tweet dizendo: queria tanto uma operação dessa no esporte. Muita gente mesmo, inclusive ex-atleta metido, aí botou o A entre parênteses, e a justiceiro, A entre parênteses, né, o justiceiro social, ia ter que explicar muita coisa. Alô, PF. Aí o título da matéria é Operação Boca Livre da Polícia Federal apura 15 anos de fraudes na Lei Rouanet. O curioso é que a matéria é publicada pelo Jornal da Cidade Online, que é um veículo apontado pela Polícia Federal, Ministério Público, por várias entidades, como um veículo, não sou eu que estou dizendo isso, estou relatando um fato, de fake news, que já sofreu punições, processos, fake news no sentido de que você pega uma notícia, um fato que aconteceu e no meio dele você coloca informações falsas, que não estão totalmente corretas, que estão erradas, para criar uma confusão e você induz as pessoas a um erro. Né? É um ato de má-fé, não é jornalismo isso. Então, e aí quando eu digo não é jornalismo isso, aí sou eu mesmo que estou dizendo. No caso de quem diz que publica fake news, são as instituições. Mas enfim, aí isso veio numa escalada entre vocês duas e que permanece até hoje. Depois a gente vai mostrar outro print aqui, mas isso aqui é uma parte, porque você veio sofrendo, e aí também deve ter sido parte do motivo do seu recolhimento nas redes nesse período, de milícias digitais, ataques pessoais de vários níveis. Você chegou a receber ameaça realmente assim de violência física, alguma coisa assim? O que você pode comentar desse período? Não, isso aí foi isso que aconteceu e na verdade, assim, eu me recolhi, porque eu sou, enfim, não tenho costas quentes de nada, de partido, de empresário, de esquema, de nada, né? Tudo que, enfim, de confederação, de comitê olímpico, nenhum respaldo de ninguém, né? Eu realmente construí o que eu construí junto com as pessoas que construíram junto comigo, né? Nós que nos garantimos, né? E você fica muito exposto, né? E qualquer coisa pode ser. Você não, você pode ser. Lógico que o esporte nesse governo ele teve
um ponto positivo, né, uma sorte, que a relação com as próprias Forças Armadas, né, porque a educação física, a primeira escola de educação física do Brasil foi lá na URCA, no Exército, né, a Escola de Educação Física do Exército. Então, logo de começo, foram colocados generais. Foram 2 generais que foram secretários nacionais de esporte. Depois, em determinado momento, saiu e acabou colocando um indicado provavelmente pelo filho do Bolsonaro. E ficou nos últimos tempos. Mas, então, teve assim, muita coisa não aconteceu, ou não teve, porque comparado com a cultura, por exemplo, que a cultura foi um desmonte do primeiro dia, né? Não Sim. era, né, era para não existir cultura. Né? Cultura e a educação, né? Só pela E a quantidade de educação, ministros exatamente. e da corrupção, ouro, né? Pastores negociando coisas. Exatamente. E o esporte meio que se livrou disso. Então, até por incompetência, porque eles não tinham competência para fazer nem o que eles falavam que queriam fazer. Né? Não contrataram uma auditoria para fazer auditoria no BNDES de 40 milhões A e não Caixa acharam nada. Preta que não achou nada, né? Gastou um Né? dinheirão. Exatamente. Então, não havia uma grande competência para poder realmente fazer, né, uma ditadura, né, sobre as lideranças da esquerda. Né? Não tinham essa capacidade. Mas o que era mais, o que foi para mim mais inteligente na época foi realmente me recolher e seguir o trabalho do Instituto. Né? E a gente seguiu. E logo depois teve pandemia e a gente teve que se reinventar na pandemia. Né? Usamos todos os cursos e boa parte do trabalho do IEE é online, em plataforma de ensino à distância. Então, enfim, a gente estava bem ocupada, né, sobrevivendo. E acabei, enfim, saindo fora das redes sociais para esse tipo de embate, né? Mesmo porque era muita covardia, né? Foi muita covardia, né? O que fizeram com. Não, sem falar que é uma vampirização, né? Você fica exaurido, esgotado por conta dessa situação toda, né? Exatamente. Agora, tem um outro que você me mandou o print, por isso que eu vou mostrar aqui, que é para exemplificar o nível A do, baixeza, né? do ataque, né? Que aí aqui é uma Exatamente. moça chamada Juliana, que eu não sei quem é, que aí ela faz um tweet no dia 4 de julho de 2019, dizendo o seguinte: deve ser triste passar a juventude inteira apaixonada por uma colega, não ser correspondida e, quando chega a velhice, ter que tuitar agredindo para receber a atenção do eterno amor. Esse Aí, é o na nível. sequência, isso foi às 10h13 da noite. Aí, às 10h27, Não estava combinado. das 10h27, a Ana Paula Henkel responde a essa Juliana: deve ser bem difícil, coitada, ainda mais se a outra pessoa que não correspondeu estiver feliz. Quem sabe, se ela tentar mais um pouco, mesmo pagando o mico, ela não consegue chamar a atenção. Tadinha. Esse é o nível baixo. E aí se faz de santinha, né? Mas enfim, e aí essa aí assim é um exemplo, né? Porque daí para baixo, os ataques. Esse é o nível É. esse é o nível. Agora me diz uma coisa, eu tinha mencionado no começo, queria só ouvir uma reflexão sua daquela história de que política e futebol não se misturam, né? A gente sabe que não é isso, né? Tudo na vida tem política, tanto que é só você ver a quantidade de atletas que têm as suas opções políticas e tá tudo bem, cada um tem a opção política que achar a mais conveniente. O problema é quando a opção ela deixa de ser política, né? Tem aquela frase: não deixa a política estragar a amizade. Não, não é uma questão política, é uma questão de valores, de princípios, não tem nada a ver com política. Se você apoia um nazista, isso deixou de ser política, isso virou uma outra coisa. Então, mas eu acho legítimo, cada um tem as suas convicções e apoia. Só que em algumas situações fica muito complicado. Você acha que política e esporte andam juntos, se entrelaçam? É importante que haja essa convivência? Ou deveria ser separado? Ou tem que ser uma coisa realmente conjunta? Qual é a tua reflexão sobre isso? O esporte inserido dentro da sociedade, ele é político como qualquer outra Ação, área, né? Atitude, né? sim. Qualquer outra atuação, qualquer outra, né? O esporte, na verdade, ele é um meio. Agora, assim,
Teve alguns acontecimentos assim que eu acho que não precisava. Por exemplo, pegar no final do jogo lá do vôlei de praia e falar, né, a Carol, falar do fora Bolsonaro. Bom, se ela pode falar fora Bolsonaro, o Felipe Melo também pode falar Lula ladrão, né? Ou Bolsonaro mito, ou qualquer outra Ou coisa. qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente não está, mas acho também que tudo é uma questão de acordos, né? Acho que no caso lá, Porque o que acontece é, quando elogia o Bolsonaro, não acontece nada. Se você critica, você é punido. Sim, exatamente. Mas se um pode, outro pode, né? Sim, mas aí ninguém pode ser punido. Se todo mundo, se ninguém pode, todo mundo Exatamente. pode e vice-versa. Exatamente. Mas para mim o melhor é esse momento ali não ser isso. Esse momento ser o esportivo. Não, né, porque eu acho que tira um pouco assim, tira um pouco O palco, brilho, né? O a palco não é para isso, grandeza, né? o momento ali. Talvez aí deixa para falar numa entrevista coletiva depois. Exato. Porque pode ser, mas eu acho que deve ser deve ser debatido, deve ser combinado a respeito. Isso tem comissões de atletas. Na época foi assim um vacilo, né? Se perdeu a chance de trazer isso para uma conversa dentro da comissão de atletas. E chega-se ao acordo. Ia-se chegar a um acordo. Porque é uma coisa nova, né? Mas você acha que num momento tão polarizado em que você tem aí presidentes de clubes todos apoiando o Bolsonaro, eu sei que quando tem assim atos racistas contra atletas, você tem aquelas manifestações, o time inteiro entra em campo, aí tira com a camisa, com a frase, você tem campanhas e tal, que é uma coisa. Agora, tá tão polarizado que tá todo mundo da elite e que controla os mecanismos por várias razões, que precisa de dinheiro, perdão de dívida, isso e aquilo, aí eu não vou saber detalhes, mas se esse pessoal tá o tempo todo em Brasília com o Bolsonaro, levando camisa do time e tal, você acha que há um espaço de diálogo possível para que houvesse eventualmente uma manifestação contra o Flamengo ganha lá a taça e o Bolsonaro vai no aeroporto no dia da eleição receber o Flamengo? Não. Mas aí, enfim, que se perdeu tanto, né? Porque, na verdade, não é o Flamengo, são as pessoas que dirigem o Flamengo que deixam isso acontecer, né? Então, por isso que eu falo, assim, eu Então, acho que por cada um isso, tem... né? Como é que fica o espaço para o diálogo se quem está no comando não quer o diálogo? Mas daí tem que ver quem é que elege o comando, né? É quem quer esse comando, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que está em tudo a polarização política, né? Na verdade, assim, esse choque de valores está em tudo, está em todos os lugares. E a gente está aprendendo a lidar com isso. E aprendendo a lidar com isso e buscando a verdade, buscando, né, o debate, buscando, né, a construção, né, buscando um objetivo, né, positivo, né, a vida, não a morte, né, buscando isso. Acho que isso que tem que ser. E temos que buscar esse debate, né? E eu acho que as pessoas devem ter voz. Não acho que não deva ter voz, mas acho que se deva colocar isso, não fechar os olhos para isso, e colocar isso como, por exemplo, tema de debate da comissão de atletas do voleibol, porque aconteceu isso lá na quadra. Então isso tem que ser levado para discutir. Se deve levar, não sei se tem comissão de futebol, de atletas de futebol, deveria ter, mas é que a CBF é diferente das outras confederações, né? Ela ela tem as leis próprias. Mas se tivesse, enfim, botar isso para discussão, né? Qual é que é esse envolvimento do clube, né? Esse envolvimento dos atletas, em qual momento que é isso, como é que isso funciona, como é que a gente vai conviver? Porque eu acho que a gente tem que debater política, e a política está em tudo, né? E no esporte, assim, eu acho que e o esporte não está fora do que é preciso para toda a população, que é se formar politicamente, realmente debater em cima de fatos, de ciência, né, e não em cima de fake news. Né? A gente
tá? Eu estou assim, apavorada com o nível de cisão de uma parte da população que estão aí na frente dos quartéis. Né? Eu acho que é muito preocupante isso. Então a gente precisa debater. A minha família, ela é, acho que 99% bolsonarista. Não sei como é que é na sua, se você poderia comentar Eu alguma sou de coisa. E não Blumenau, sei, Santa Catarina. Né? tá, respondeu já. É. Você acha possível uma reconciliação? Que caminhos possíveis você imagina? Porque há uma radicalização que está sendo operada, eu não tenho a menor dúvida Sim. disso, porque eu imagino o seguinte: se fosse um grupo de indígenas, né, povos originários, do MST, eu moro aqui em Brasília, aqui no setor militar urbano, é uma rua assim, um ponto turístico, está lá o quartel-general do Exército. Eu não tenho a menor dúvida que fosse um acampamento de sem terras, eles já teriam sido escorraçados à pancada dali. Bola de Agora você borracha. passa lá, você tem um estacionamento para caminhão, você tem cozinha industrial, você tem 3, 4 refeições por dia, você tem trio elétrico. Semana passada o comando do Exército pediu ao governo do Distrito Federal que desse um apoio logístico no sentido de deixar uma ambulância à disposição caso alguém passe mal, que impeça caminhões de entrarem porque está atrapalhando o fluxo e para não ficar buzinando, que mande pessoal da limpeza pública para deixar a área correta. E aí, se qualquer outra pessoa que pare ali, já é, lógico, obviamente, advertido. Se fosse o MST, teria uma confusão. Então, não é possível que o comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica estejam assistindo isso de camarote. Se as pessoas estão lá pedindo golpe militar, não querem reconhecer o resultado de uma eleição legítima, eles estão atentando contra a Constituição. E se o Exército vive invocando a Constituição, que é o defensor da Constituição, deveria, no mínimo, não permitir que aquele pessoal ficasse ali. Olha, aqui é a área militar, vocês vão para lá, e aí o governo do Distrito Federal e a PM vão resolver. Então já há vários relatos de policiais que tentam fazer alguma coisa e são rechaçados pelos militares. Então você tem essa operação, você tem grandes empresários financiando esse pessoal. Eu acho que vai começar a diminuir a hora que essas multas de R$ 100.000 por hora que o ministro Alexandre de Moraes determinou começarem a ser cobradas, porque aí as coisas começam a mudar de figura, né? E você tem hoje os ministros, vários estão lá nos Estados Unidos, sendo atacados, né? O próprio Alan dos Santos, que está foragido lá, estava lá na porta do evento, tem vários vídeos dele circulando aí nos grupos de Telegram, ofendendo com palavrões os participantes. Tem um que ele está de longe filmando a sala em que está havendo o evento e é de vidro, né? Então você dá para ver os ministros, ele fazendo uma narração, atacando os golpistas que deram o golpe. Eu estava achando que era o golpe de 2016, que ele estava reconhecendo, mas não. Ele está chamando de golpe o resultado das eleições. Então, mas você que é de Santa Catarina, como é que está a relação com a família lá? Você vai a Santa Catarina? É possível reconciliar? O que você pode comentar? É, eu acho, assim, eu não sei muito como, sabe? Eu gostaria muito de ter orientação nesse sentido, porque como é que você desfaz as crenças, né, que basicamente hoje são, né, que um ex-presidiário que vai assumir a presidência e o STF que está dando golpe no país. E as pessoas acreditam nisso, assim. Como é que se desfaz isso? Eu acompanho alguns grupos no Telegram, eles estão dizendo que ele não sobe a rampa, ele não vai assumir, ele não vai ser diplomado, então pode ser que dia 19 tenha alguma movimentação. Isso remete àquela atribui ao Carlos Lacerda falando do Getúlio, né? Ele não pode concorrer, se concorrer não pode ganhar, se ganhar não pode assumir, se assumir não pode governar. Isso aí. É isso aí. Eu assim, não sei o que essas autoridades estão pensando, não sei o que tem, que poder que poderia controlar isso, né? Porque É porque hoje você as tem a Forças tal da Armadas estão... a narrativa, que é uma palavra da moda, o que os militares sempre, os de direita, né? Enfim, há militares de esquerda, né? Inclusive é importante dizer isso porque em 64 os militares foram a categoria que mais sofreu com o golpe. A quantidade de
prisões e militares expulsos das Forças Armadas porque não concordavam com aquilo é enorme. Tanto que você tem a comissão de anistia, que o número de militares é um número bastante considerável, porque foram expulsos das Forças Armadas, presos, mas a narrativa de 64 o povo foi às ruas, aquelas marchas com Deus e a família pela liberdade, o povo foi às ruas, por isso que nós atuamos. O que eles estão fazendo é estimular este povo na rua, para dar uma falsa impressão de que é algo generalizado no país, e aí lembra aquela chargezinha, né, que você tem lá 10 mil pessoas numa manifestação pacífica e 5 caras destruindo um carro, né? Aí eles dão o corte, passa na televisão só os 5 destruindo o carro e parece que aquilo é o que está acontecendo naquele evento. Eu não sei, a área militar não é a minha área, apesar de eu ter entrevistado várias pessoas que acompanham o tema, eu não sei se você se arriscaria a fazer uma avaliação, o que seria possível em relação a isso para tentar dar uma pacificada, porque esse pessoal ficou tanto tempo mergulhado, respirando de canudinho, essa geração aí do General Heleno, Braga Neto, Mourão, que é uma geração formada nos anos 70, cujos instrutores e mestres foram as pessoas que deram golpe, e eles nunca aceitaram a redemocratização e ficaram esperando a oportunidade. Você que é ouvinte aí do Rômulus Maia, né, do Duplo Expresso, do Piero Lerner também, que já foram entrevistados aqui, a gente tem umas ideias um pouco parecidas em relação a isso, né? Mas esse pessoal ficou aguardando, eles jogam com o tempo, né? Com a paciência. Eu não sei, eu fico curioso para ouvir Eu não alguém que sei. é atleta e militante que está inserida nisso, e vítima também, né? Desse processo todo. Tem uma presença muito forte, né? No próprio esporte. Tem vários atletas, né? Que são Mas temporários, né? aí é uma outra coisa. Aí é uma outra coisa. É uma oportunidade, É né? uma Para eles oportunidade, conseguirem. exatamente. É uma contribuição com a política de grandes eventos, né? Não, eu Na mencionei verdade, isso não para criticar, eu acho importante que não, eu haja também esse tipo de acho. apoio. Tem várias modalidades que eles que estão inseridos nas Forças Armadas é muito importante. Não tem patrocínio, não são modalidades Eles não populares, estariam né? se não estivessem Exato, vinculados às Forças Armadas. exato. E eu treinei muito. Antigamente, assim, era muito. A relação do esporte com as Forças Armadas é muito grande. Antigamente a gente treinava assim muito dentro das instalações, né? Várias, desde a minha época de Blumenau, eu competia dentro de instalação do Exército. E depois também, enfim, com a seleção e tudo isso. E tem essa presença forte, né? Mas isso não tem nada a ver com o que. Isso é o lazer, né? Claro. É a parte do lazer das forças, não é a estratégia, né, que a gente viveu lá atrás e que está vivendo agora de novo, né? De uma certa maneira, com outra cara, com outra carga, mas está vivendo agora de novo, né? E vão estar no Congresso, né? Então, enfim. O Congresso, inclusive, tem um perfil agora muito complicado para o próximo governo. Eu acho que, enfim, eu não sei o que o Lula vai fazer, mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas você está preocupada, com medo de que possa acontecer eventualmente uma tragédia aí e que ele eventualmente possa não assumir? Ou você acha que hoje existe um ambiente não só internacional, porque o fato de diversos países terem reconhecido imediatamente o resultado das eleições já dá um colchão ali, né, uma proteção, né, porque aí sim o Brasil viraria um pária, né? E aí você teria investidores saindo, uma série de Sim, coisas, né? exatamente isso. E eu acho que esse pessoal é uma minoria, porém é uma minoria barulhenta, e isso acaba repercutindo. Mas você tem alguma preocupação em relação a algo grave que eventualmente comprometa o rito até a posse do Lula? Eu acho que eles não vão, eu acho que eles vão continuar incomodando. Acho que amanhã, né, dia da proclamação da República, acho que é um dia importante para ver o que vai acontecer em Brasília. Eles põem bastante gente na rua, e isso é uma pressão contra, né?
Mas você aí deve estar até sabendo mais, né? Assim, de fora, de longe aqui, eu vejo uma normalidade, né, nas instituições, né? Eu até digo assim, eu gostaria que as instituições parassem de funcionar normalmente, para ver se alguma coisa acontecia. É, eu vejo assim, eu vejo a coisa andando. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. Eu acho que esse vai ser o movimento, né? Acho que esse que é o movimento. Mas não será, não acabou na eleição. É isso que eu estou querendo dizer. Não acabou na vitória. Continua aí. Não sei o que para onde vai, mas sei que tem essas questões que hoje são muito sólidas, né, na direita e que está na rua hoje. Isso é, né, isso é mais um sinal da doença que a gente está, né, e que e falta e a falta que faz um bom debate, né, e que isso que a gente espera que volte, né, que a gente consiga divergir, debater, né, mas com uma perspectiva de construção, É né, em isso cima aí. de um mundo real, né, não de um mundo ficcional. É isso aí. Muito bem, Ana, você quer acrescentar alguma coisa mais aí que a gente não tenha abordado? Senão eu vou pedir para você fazer aí uma consideração final, mas vamos para o lado positivo, né? Porque uma Sim. conversa tão tensa assim, né? Eu imagino que você esteja muito animada aí com as próximas semanas até o início realmente do novo governo. E qual o papel que você gostaria que o esporte tivesse nessa próxima gestão do Lula? Eu já falei isso para ele, e, enfim, já escrevi sobre. E a grande utopia mesmo é que se coloque o esporte como um instrumento da educação, como um instrumento da saúde, como um instrumento da assistência social, integrar as políticas dessas áreas no atendimento, especialmente de crianças e jovens, mas também de adultos. Mas especialmente de crianças e jovens, onde a gente vai falar diretamente com a educação, onde a gente vai falar diretamente com a prioridade da assistência social, né? E onde a gente vai construir uma saúde preventiva. Então, assim, isso foi o que eu venho, isso é o que eu venho falando nesses últimos 20 anos, né? E é o que eu defendo. E a gente no Estudo Esporte e Educação, a gente constrói isso. Nossos projetos têm essa visão e essa relação, né, intersetorial e de qualificação e de incluir a todos. Né? Esporte para todos. Né? Educação para todos, saúde para todos, esporte para todos. E que seja um fator de transformação, né? Sim, que é assim, ele é real, mas é real para quem faz. Nós não temos essa cultura, nós não temos esse entendimento porque nas famílias, porque a gente não tem essa cultura dentro das famílias. A gente assiste muito na TV e tem muito pouco no dia a dia. Então, para mudar essa cultura, tem que ser realmente um grande movimento, uma intencionalidade política. Né? Isso que, olha, esse é o meu sonho e atrás disso que eu vou. Junto nesse grupo de transição e sempre que for, né, sempre que puder contribuir, eu vou estar contribuindo. Tá bom, então vamos tentar sonhar juntos, né, para transformar isso aí em realidade. Ana, Isso obrigado aí. pela entrevista. Obrigado a você.